pela nossa web rádio, agora também você nos acompanha pela nossa rede social, Facebook também, logo mais pelo nosso canal Conectados ao Sagrado. Deus abençoe, graça e paz para você que está nos acompanhando, que está começando mais um dia aqui conosco. E vamos falar com Deus nesse momento para termos um dia alegre, abençoado e próspero em nome de Jesus. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus, obrigado, Pai. Obrigado pelo descanso da noite, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado, Deus, pela sua misericórdia, que é a causa de nós não sermos consumidos e que ela renova-se a cada manhã. E em tuas mãos, ó Deus glorioso, eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando nesta manhã. Os coloco em tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos com a tua presença, Deus, e torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos. E que seja repreendido neste dia todo espírito, ó Pai, de enfermidade, todo espírito de mágoa, de desânimo, de rancor, de ódio, de inveja, de vício, de prostituição, e que verdadeiramente o Teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos direcionando e nos alicerçando. Esta é a oração que Teu servo faz neste dia. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Eu quero falar nesta manhã sobre não o quiseste. O convite de Deus e a escolha humana. O texto que eu quero usar é Mateus, capítulo 23, versículos 37 e 38, que diz o seguinte: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedrejas os que a ti são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e não o quisestes. Eis aí abandonado vós, e é a vossa causa. Então, o texto de Mateus, capítulo 23, versículos 37 e 38, lança a luz sobre a tensão entre a soberania de Deus e o livre-arbítrio do homem, a vontade humana. Especialmente num contexto da salvação. Contrariando a perspectiva calvinista, de que a graça é irresistível e a salvação é incondicional, essa passagem sugere que a resposta humana desempenha um papel crucial no processo da salvação. O versículo expressa o desejo de Deus em remir seus filhos, enquanto reconhece a resistência humana a esse chamado. Então, nós precisamos compreender que a nossa vontade é respeitada por Deus. Não é por força, não é por violência, é pelo Espírito. Senão não haveria a maldade humana que nós conhecemos hoje. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui é que o Senhor deseja nos salvar. A Bíblia diz que Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha uma vida eterna. Então a imagem de Deus aparece aqui nesse texto, desejando reunir seus filhos, como uma galinha protege seus pintinhos. E a galinha, a gente sabe, assim como outros animais, na proteção dos seus filhos, ela é poderosa, né? Que assim é Deus Todo-Poderoso. Então, essa passagem ilustra o amor paternal de Deus e o desejo profundo de salvar a humanidade, de nos salvar. Ok? O segundo ponto que eu quero trazer aqui também, na realidade, ainda dentro do desejo de Deus salvar, nós temos a misericórdia divina. Deus não se deleita na perdição dos ímpios. De acordo com o profeta Ezequiel, no capítulo 18 ali, versículo 23 e versículo 32, ele não se deleita na nossa perdição. Não existe uma alegria. Por quê? Porque ele nos amou de tal maneira que deu seu único filho. E ele nos ama
Então, esse aspecto da natureza divina, misericórdia, ressalta a sua longanimidade sobre todos nós. Então, Deus espera pacientemente que os pecadores se arrependam. E é nesse arrependimento que Deus oferece a oportunidade de salvação. Ou seja, a sua misericórdia é um convite para que todos se voltem para Deus e tenham a vida eterna. E existe a vontade universal da salvação. Essa é a vontade de Deus. Ali em 2 Pedro 3,9, é afirmado que Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Que conhecimento da verdade é esse, pastor? Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A palavra também diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nos libertará da maldade desse mundo, nos libertará do mal, de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Então a vontade universal é a salvação. Então com isso nós chegamos ao segundo ponto, que apesar dos pecados do homem, Deus está disposto a nos salvar. Ou seja, a paciência de Deus com o pecador. Jesus, ele, aqui no texto que nós lemos, em Mateus 23, versículo 37 e 38, Jesus lamenta a resistência de Jerusalém, uma cidade histórica de rebelião contra mensageiros de Deus. Isso desde tempos atrás, antes de Jesus. Lembre-se que o Estado de Israel, o reino de Israel, foi dividido ali depois do reinado de Salomão. Reino do norte, Israel, capital Samaria. Reino do sul, Judá, capital Jerusalém. Os assírios invadiram Israel, o reino do norte, 125 anos da invasão de Nabucodonosor da Babilônia a Jerusalém. E levou Israel cativo, reino do norte. E misturou os povos e criou. Aí surgiu os samaritanos, raça impura, né? Aí 125 anos após a invasão dos assírios ao reino do norte, Nabucodonosor sitiou Jerusalém, tomou a cidade, queimando o templo, os muros de Jerusalém. Mas naquela época o povo já havia abandonado os profetas, tinha resistência, por isso que eles foram para o cativeiro. E Jesus aqui agora confronta novamente eles. Jesus lamenta a resistência de Jerusalém, uma cidade histórica de rebelião contra os mensageiros de Deus. Então esse lamento revela a paciência e a persistência de Deus em face da desobediência humana, mas Deus persiste ainda, porque Deus ama o que Ele criou. Foi Deus que nos criou. Ok? Então, aí, e nisso veio o sacrifício redentor de Cristo. Ali em Romanos capítulo 5, versículo 8 e 10, fala do amor incondicional de Deus, demonstrado pelo sacrifício de Cristo. Mesmo enquanto ainda éramos pecadores e inimigos de Deus. Mesmo assim, Jesus foi lá e sacrificou, porque essa era a vontade de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira. Deus nos ama de tal maneira. E olha que Jesus veio, sacrificou-se por nós, foi aos céus e deixou o Consolador para nos consolar, nos consolar, nos confortar, nos alicerçar e nos direcionar. O Espírito Santo de Deus. Então o sacrifício de Jesus foi um sacrifício redentor. E nós temos também o exemplo de Paulo. Paulo, que se autodenomina o principal dos pecadores, é um testemunho da paciência de Deus. De acordo com o que o próprio Paulo escreve ali em 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 15 e 16. A sua transformação de perseguidor dos cristãos em transformar-se em um apóstolo de Cristo, ou seja, de perseguidor a perseguido,
é um exemplo poderoso da graça redentora de Deus. Paulo foi redimido, Paulo foi transformado. E certa vez ele estava conjecturando, reclamando, e o Senhor falou para ele: a minha graça te basta. E foi daí em diante que ele também afirmou: eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E o terceiro ponto, e o último ponto que eu quero destacar aqui, é que devemos de uma maneira livre, voluntariamente, viver para Cristo, viver para Deus. E Deus, ele é tremendo naquilo que ele faz. Então aí entra a escolha humana, né? Na frase que nós lemos, na parte final do versículo 33, diz: e vós não o quiseste. Destaca o papel crucial da vontade humana que Deus respeita. Vós não o quiseste. Aqui mostra o respeito que Deus tem pela resposta do homem, pelo desejo do homem de não querer seguir a Cristo, de não querer seguir a Deus. E Deus respeita, sabe? Então, apesar do desejo de Deus nos reunir, de reunir seus filhos, como a galinha colhe seus pintinhos, mas ele respeita a liberdade humana e não força nada. Ele não força a vontade dele sobre mim e sobre você. Deus nos dá a liberdade de escolha. E essa escolha reflete da natureza do relacionamento que Deus deseja com a humanidade. Ou seja, um relacionamento baseado no amor, porque o amor, ele é voluntário. Sabe? Não na coerção, de coagir, de forçar a barra. Deus não força a barra com ninguém. Não força a barra. É você. A palavra de Deus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Imagine Jesus sentado dentro do teu coração e só tem uma cadeira ali. Então, quando Satanás chegar a bater para entrar, não tem lugar para ele, porque Jesus já ocupou aquele lugar. Então, meu querido, quero dizer para você nessa manhã que esse texto que nós lemos reflete o convite amoroso de Deus para todos nós. Em vez de não quiseste, vós quiseste. Amém? Que o Senhor te abençoe, te dê um dia alegre, abençoado e próspero, em nome de Jesus. E para você que está conosco,